Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à mais nova casa do futebol nordestino aqui no YouTube. Mas antes de começar, eu queria pedir licença para entrar na sua casa, no seu celular ou no seu computador, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos começar essa resenha. Então, meu editor, roda a vinheta. Para começar esse nosso novo projeto com o pé direito, eu acho que a gente convidou uma pessoa que não precisa assim de tantas apresentações. Eu queria convidar aqui o nosso parceiro, professor Sérgio Soares. Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo, esse nosso novo projeto. Então, por favor, faça as suas primeiras falas. Obrigado pelo convite, Pedro. Sucesso a vocês aí nesse novo projeto. Vocês têm muito sucesso, a gente já acompanha. E agora, nesse novo projeto, desejo também muito sucesso. E obrigado por estar iniciando comigo esse novo projeto aí, que com certeza será de muito sucesso. Que bom, professor. Eu fico feliz em saber disso, que o senhor nos apoia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as suas passagens aqui pelo nosso Nordeste. Nosso querido Nordeste, você tem passagem por 3 clubes daqui, né? Mas antes de tudo, do início, você estava no Avaí, né? 2013. Sim. E eu queria saber quais foram os motivos que lhe levaram a vir para um clube do Nordeste. Eu recebi um convite do presidente, na época do Evandro, né? E por ter jogado no Náutico em 2003, eu sempre tive o desejo de trabalhar no Nordeste como treinador. Quando eu recebi esse convite do Evandro, inclusive quando eu recebi esse convite do Evandro, eu estava pedalando, que eu gosto de pedalar. O Evandro me ligou e falou: presidente, eu só estou chegando em casa, me dá 15 minutos, que eu estou no meio da rua. Não, pode, tudo bem, Sérgio, eu te chamo em 15 minutos. E foi o tempo que eu cheguei em casa, que ele voltou a me ligar, estava com os conselheiros, e eu consegui realizar esse sonho, esse desejo, através desse convite do Evandro em 2013, quando ele me convidou para trabalhar no Ceará. Inclusive, eu já tinha assistido alguns jogos do Ceará na Série B naquele ano. Eu vi que era um time que tinha potencial e era muito de encontro daquilo que eu tenho como característica como treinador. E acabou que conciliou as duas situações, né? Um desejo e um time com potencial, com característica parecida àquilo que eu gosto de futebol. Bom, e você já demonstrou, chegou meio que conhecendo o time, né? Querendo ou não, você já tinha meio que uma noção, entre aspas. E você foi contratado para manter o time na Série B, não é isso? Isso. E você conseguiu chegar muito próximo do acesso, né? Verdade. Como foi que o senhor viveu isso? O Ceará, quando eu cheguei, estava a 3 pontos da zona do rebaixamento, naquela oportunidade, em 2013, né? Eu substituí o Sérgio Guedes na época. Quando eu me reuni com o Evandro, assim que eu cheguei em Fortaleza, o Evandro foi me buscar no aeroporto, ele, o Robson e o Diego Leitão. E nós fomos direto para o Castelão, almoçamos no aeroporto e fomos direto para o Castelão. A conversa que eu tive com o Evandro é que é exatamente essa. O Evandro também entendia que tinha um time que tinha muito potencial, mas que estava abaixo da expectativa de todos. E naquele momento o Evandro pediu para que eu desse uma mudada na postura da equipe e que gostaria da manutenção da Série B. Falei: não, presidente, eu já vi alguns jogos do Ceará, tenho algumas ideias aqui comigo e já vou colocar em prática nesse primeiro treino no Castelão. E a primeira ação que eu tive foi mudar o Ricardo de posição. Mudei o Ricardinho de posicionamento, trouxe o Ricardo como um segundo homem de meio campo, junto ali com o João Marcos, para a nossa estreia contra o Guará, e a entrada do Lulinha no time, que o Lulinha não era titular na oportunidade, né? A gente tinha... O Mota estava machucado, então eu tinha o Magno e tinha, se não me engano, era o Léo Gamalho. E eu mudei a cara do time nesse sentido. E a gente, no jogo da estreia, nós conseguimos vencer o Guará por 2-0. O Lulinha fez um gol, não me lembro quem fez o outro.
nós fizemos 2-0 e o time teve uma postura diferente do que vinha tendo. E na sequência a gente tinha o Palmeiras, aí eu já dei uma reforçada, botei o Chaves no meio campo, trabalhei com o quadrado com o Chaves, o João Marcos, o Ricardo e o Rogerinho. E a gente tinha o Magno e o Léo, ainda não lembro se o Mota voltou nesse jogo. Mas eu tinha o Mota ainda como ali na manga para poder fortalecer a fase ofensiva e ao mesmo tempo fortalecer o meio, que o Mota tinha muita força também para ajudar o meio campo. Então foi desse jeito que a gente foi, né, mudando a cara do Ceará. A nossa primeira conversa foi em cima disso, e nesses 3 primeiros jogos, que foi Guará, Palmeiras e Joinville fora, a gente deu uma outra postura para a equipe, né? E eu dizia, as minhas entrevistas era: o torcedor do Ceará vai levantar toda hora da cadeira, porque a gente vai trabalhar para cima dos adversários. E foi isso que a gente foi empregando, foi implantando, e as coisas caminharam. 2013, e como você falou, a gente acabou saindo de uma situação incômoda, brigando pelo acesso lá no final do campeonato. Vocês ficaram, se eu não me engano, a 1 pontinho, né, do acesso. Vocês saíram de 14º colocado ao 7º, mas brigando ali só pela pontuação. Verdade, a gente... 2013 foi assim, foi muito legal, porque a gente realmente mudou a postura, a maneira do Ceará jogar, né? O Ceará era um time acostumado a jogar com 3 volantes, de marcação, até por mérito, né, da conquista de 2009 do acesso, e eu respeito muito isso, eu acho que é muito legal, né, você ter uma história, só que dentro daquilo que eu entendo de futebol, do meu conceito de futebol, eu acho que ia mais próximo do que era a cara do torcedor do Vozão, né, do torcedor ter um time que insinuante, um time com intensidade, um time que ia para dentro do adversário. Eu lembro que nessa campanha de 13 nós fizemos jogos memoráveis, que encheu os olhos do torcedor. Jogo contra o Sport, que nós ganhamos de 4-1. Né? O jogo do Paraná Clube, que foi 1-1, mas foi um massacre no Castelão, um massacre, o time do Ceará massacrou. Né? No jogo contra o ABC, que nós ganhamos de 4 no Castelão também. E o Ceará passou a ser um time protagonista também fora de casa. Né? O Ceará não era um time mais que jogava por uma bola, se defendia, não, a gente começou, foi assim que nós ganhamos do Boa Esporte lá em Varginha, né, nossa primeira vitória fora de casa na competição, e todo mundo cobrava muito. É muito legal assim, né, Pedro, porque você começa a mudar a cara do time, aí o time começa a vencer, começam a falar, pô, mas o time não ganhou fora ainda, professor. Falei, calma, que daqui a pouco a gente vai... E foi assim, aí ganhamos do Boa fora, mas foi a primeira vitória aí. Pô, precisa ter uma sequência de vitória fora de casa, e sempre vem, né, puxando, mas eu acho que isso é muito legal, e a gente entendeu tranquilamente, né, uma cobrança, né, de pedindo mais, porque o time começou a dar uma resposta muito positiva e na performance, na forma de jogar. Então encaixou muito aquilo que eu penso de futebol, né? E o torcedor do Ceará, a partir desse momento, o torcedor do Ceará conseguiu enxergar um Ceará diferente, né? Um Ceará que podia ser propositivo, um Ceará que não tinha medo de jogar, seja em casa ou fora de casa, e a forma que o Ceará jogava dentro de casa, de sempre tomar a iniciativa do jogo, independente se o adversário jogasse fechadinho, a gente rodava a bola e achava os buracos, né? A performance do Magno, do Mota, foi espetacular. O quadrado de meio ali com Lulinha, Ricardinho, Rogerinho e João Marcos, também os 2 laterais, o Marcos e o Vicente, a dupla de zaga que a gente foi ajeitando e começou e achou ali uma dupla de zaga que foi eficiente, né? Puta, esqueci o nome do goleiro, ele está aqui no Santo André, o Henrique, não, como é que é? Luiz Carlos? Não, o Luiz foi 14. Luiz Carlos foi 2014, foi. 2013, ele tá no Santo André aqui, pô. Esqueci agora, não me vem à cabeça o nome dele. Ele tá no Santo André. E todo mundo cobrava muito ele, falava, pô, mas ele solta muito a bola. Né? E eu comecei a conversar com ele e o treinador de goleiro, que era o Chico na época também. Era o Fernando Henrique, se não me engano. Conversou bastante e ele começou a ganhar confiança também, e o time acabou crescendo muito no campeonato,
e nós fomos brigar, nós brigamos até a última rodada, que era um jogo nós e Joinville, e jogava Figueirense, Bragantino e Bragança, né? O resultado lá houve um empate, mas a nossa semana, ela foi uma semana muito difícil, porque havia muitos comentários de que o Bragantino ia tirar jogador, que realmente tirou jogador do jogo, e os jogadores, a gente não focou no nosso jogo, a gente focou no que ia acontecer em Bragança, e isso foi realmente atrapalhou a nossa performance no final de semana contra o Joinville. Se a gente tivesse vencido, né, talvez a gente teria conseguido acesso, né, mas a gente perdeu muito foco, e no jogo do Joinville a gente jogou muito abaixo e a gente acabou perdendo de 3-0, que é algo que não acontecia dentro da nossa trajetória, né? O Ceará sempre foi um time muito mais eficiente, incomodava muito mais o adversário do que era incomodado, e naquele jogo o Joinville fez 3-0, se não me engano, né, num gol de falta do meia lá, que bateu a falta por baixo da barreira, e a gente acabou perdendo o jogo. Mas eu acho que a semana, ela foi uma semana muito difícil, e é que eu digo sempre, o reflexo da semana, o reflexo do jogo é o seu trabalho da semana. E o nosso trabalho durante a semana, mentalmente, a gente não teve como controlar a questão mental, é uma coisa que foge, né? E a gente acabou não performando bem no último jogo, mas isso não apaga toda a campanha de recuperação que o Ceará fez durante o campeonato de 13. Que foi uma campanha, assim, surreal, né? Vocês estavam ali na briga do rebaixamento e depois brigar pro acesso. É uma mudança muito grande. E você acha que essa mudança também teve como é que eu posso dizer, uma continuação no ano de 2014? Teve continuidade, sim, né? A minha manutenção e alguns reforços que chegaram fortaleceu ainda mais o Ceará de 14, né? Aí eu te digo assim que o Ceará de 14 ele encantou, na minha opinião, assim, ó, é o time que ficou muito próximo daquilo que eu acredito no futebol. Né? O time de Ceará de 14 ficou muito próximo, era um time que marcava forte, era um time que saía em velocidade, era um time que, quando precisava marcar pressão, marcava pressão, é um time que, quando tinha que ficar com a bola, ficava com a bola. Então, todos os comportamentos que eu entendo assim que tem que ter num time de futebol, aquele time de 14 ele conseguiu. É claro que algumas peças, individualmente falando, né, a gente teve que ir mudando ao longo do campeonato, mas o comportamento geral da equipe, para mim, 14 foi muito próximo daquilo que eu gosto de futebol, e eu tenho certeza que foi muito próximo daquilo que o torcedor do Ceará também gosta de futebol. Né? Tanto é que eu digo que o Ceará até 13, 14 era um, Ceará de 14, 13 para frente é outro, e o torcedor que é esse Ceará, né, de 13, 14 até hoje 21, o torcedor não fica satisfeito com um time que não propõe jogo, com um time que não tenha essa ambição pelo gol, essa ambição pela vitória. Eu falo que nós deixamos o torcedor do Ceará mal acostumado, mas mal acostumado para o lado bom, né, para a questão do jogar futebol. E eu acho, entendo que a torcida do Ceará merece times semelhantes a esse, porque, né, botar 62 mil pessoas no estádio não é para qualquer um, é um torcedor que realmente é apaixonado, marca o tamanho da marca instituição, Ceará Esporte Clube, com essa paixão toda alvinegra. Então ele merece sempre um time com essas características. É claro que você não vai ganhar sempre, mas o comportamento, na minha opinião, tem que ser esse, e a gente conseguiu implantar. Por isso que eu digo assim, Pedro, que até hoje o torcedor lembra do meu nome, da minha comissão, por tudo isso que nós fizemos. É claro que a gente tinha que ter uma conquista importante, como um acesso a uma Copa do Nordeste. A gente merecia ganhar aquela Copa do Nordeste, porque a maneira que nós jogamos a Copa do Nordeste, a gente fez jogos memoráveis na Copa do Nordeste. Vou citar o Vitória no PV, a gente fez 5-1 no Vitória, mas uma avalanche, né? Mas jogando. Né? O jogo contra o CRB na estreia, que nós fizemos 5-0 na estreia. O jogo contra o América em casa na semifinal, que nós ganhamos de 4. Né? Foram jogos memoráveis, assim, a campanha do Ceará na Copa do Nordeste era para ser coroada com o título por tudo que o time performou dentro da competição. Isso nós estamos falando da Copa do Nordeste.
mas a temporada de 14 teve jogos assim para encher os olhos do torcedor. E era isso, basicamente isso que eu iria perguntar. Você foi tetracampeão estadual e ainda chegou na Copa do Nordeste no ano do centenário. Como foi isso para você, para a sua equipe, naquele momento? Então, dirigir o Ceará no ano do centenário já foi um privilégio, né? Eu me sinto privilegiado porque a gente está na história, né, num ano importante de qualquer instituição e a do Vozão em especial. Né? Renovar o meu contrato para ser o comandante no ano do centenário foi muito legal porque a gente tinha um bom planejamento junto com o Evandro e com o Robson, que hoje é o presidente, que faz um trabalho excepcional no Vozão, né? Nessa continuidade de fazer o Ceará crescer em toda a sua estrutura e de patamar, que era algo que a gente conversava muito internamente, eu sentado com o Evandro e com o Robson, as minhas conversas era sempre que o Ceará tinha que esquecer estadual, o Ceará tinha que pensar a nível nacional, em pensar em competições internacional. Era muito essa conversa que eu tinha com o Evandro e com o Robson, porque eu entendo que o Ceará é um time gigante, né, em termos de torcida, e precisava melhorar sua estrutura para ser compatível com o seu torcedor. E eu fico muito feliz que tudo que nós conversávamos nessa época, hoje o Ceará em 2021 está caminhando para isso, vai disputar a Sul-Americana, está já no terceiro ano, vai para o quarto ano de Campeonato Brasileiro, e brigando na parte do meio da tabela, isso é muito legal. Né? Então, tudo que nós conversávamos, né, hoje a gente vê que é realidade e era possível, isso não era um sonho, né, de falar, você é sonhador, é um time do Nordeste, não. A gente enxergava potencial no Ceará muito grande, né, para poder mudar de patamar, e hoje a gente vê um Ceará que realmente está mudando de patamar, e a gente plantou ali alguma sementinha, e o Robson foi irrigando, e está crescendo, e está se tornando realidade, eu fico muito feliz. E voltando para 2014, quando eu renovei meu contrato, que o presidente falou, Sérgio, nós temos interesse em ficar contigo para 2014, e eu sabia que era o ano do centenário, eu falei, vamos jogar campeonato estadual, para ser campeão, vamos jogar Copa do Nordeste, para ser campeão, e a gente pode fazer a tríplice coroa aí, buscando aí o acesso, e talvez uma Copa do Brasil a gente incomodar muita gente. E foi assim que a gente foi trabalhando. Aí teve aquele jogo da Supercopa Cearense, né, que o campeão da Fares Lopes e o campeão estadual ia disputar, e a gente já acabou usando aquilo como um treinamento e a gente acabou levando, e fomos para o estadual, que a gente entrava na fase final contra o nosso rival, e o nosso rival com um ponto de bonificação. E a gente teria que tomar esse ponto de bonificação para poder jogar com vantagem. E, na verdade, aí eu falo para todo mundo que a nossa final foi quando nós ganhamos o nosso rival, ganhamos o nosso rival de 3-1 e tomamos a vantagem do rival. E tomando essa vantagem, a gente conseguiu ir para a final contra o nosso rival e conseguimos vencer em dois empates com o Fortaleza. E no primeiro jogo que nós perdemos o pênalti, o Magno perdeu uma penalidade, ali a gente já poderia ter matado o jogo, a decisão, porque a gente tomou a vantagem deles, passamos a jogar por 2 empates, e empatou o primeiro jogo, com o Magno perdendo o pênalti. Já no segundo jogo foi um jogo mais equilibrado, né? Foi um jogo mais equilibrado, que é clássico, a gente sabe que clássico mexe com os nervos, né? E aí o jogo ficou bastante equilibrado. E a gente conseguiu, eu lembro que teve uma bola no final de cabeça do zagueiro do Fortaleza, que passou muito perto, né? Mas assim foi um jogo onde a gente teve chance de vencer e eles tiveram chance de vencer no segundo jogo também. Mas a gente ganhou o título quando a gente tomou a vantagem deles, roubamos esse ponto de bonificação. E foi importante ser campeão, tetracampeão no ano do centenário, e tinha que ser uma final contra o Fortaleza, para ficar marcado. Ano do centenário, Ceará tetracampeão contra o Fortaleza, clássico de muita rivalidade, que mexe com a cidade, que mexe com... E isso é muito legal. Eu falo que a rivalidade ela é muito legal porque ela mexe com os ânimos de todos. Então é muito bom você ver esse crescimento de ambos, e hoje, na minha opinião, o futebol cearense é a referência do futebol do Nordeste, né, em termos de estrutura, em termos de condição. Todo mundo quer jogar tanto no Vozão quanto no rival, porque tem estrutura, tem condições, e o futebol cearense cresceu em função disso aí. Olhando para... Eu dizia sempre o seguinte, Paulo, não vamos ficar olhando para o quintal do vizinho, vamos olhar para o nosso, e eles que olhem para o nosso para ver crescer.
e a gente vê hoje, né, o futebol cearense com o Ceará muito bem, com o Fortaleza também em estrutura, em condições também muito bem, e hoje o futebol cearense passou a ser referência, como um dia foi o futebol baiano, o futebol pernambucano, e eu fico muito feliz de ter feito parte de toda essa história e ver que o futebol cearense hoje é a grande referência do Nordeste. E 14, a gente trabalhou muito forte em todas as competições, trabalhamos muito forte para conquistar. Né? Eu só lamento da gente não ter conquistado o acesso, porque era um carimbo muito importante, né, da performance do ano do centenário e da maneira como o Ceará jogava. Então, o acesso seria um carimbo, né, pela prática do bom futebol, um futebol com a cara do torcedor do Vozão. Pronto, e agora cá entre nós. Naquele seu elenco de 2014, que você já elogiou muito, quem era ali o melhor jogador, o jogador de destaque que você daria esse crédito? Olha, se eu fosse destacar um jogador, eu seria muito injusto. Seria muito injusto. Né? Eu posso destacar os setores. Destaca dois, assim, que você acha que realmente fizeram a diferença naquele elenco. O Ricardinho e o Magno Alves. Os dois foram espetaculares. Mas o Magno fez porque o Bill ajudava, o Ricardo fez porque o Eduardo e o Nicão ajudavam, contribuíam muito para isso. Né? Tinha a ascensão do Samuel Xavier, que depois foi ídolo aí dentro do Ceará. Né? Então tinha ainda o Vicente do lado esquerdo, que continuava com aquela volúpia toda, né? O cara insinuante no lateral, que era apoio. Então, eu seria muito injusto. O Luiz Carlos fez um campeonato estadual espetacular. Nós chegamos no título, porque o Luiz fez algumas defesas importantes. Né? Então, se eu destacar um jogador, eu estou sendo injusto. Então, nós tivemos ali jogadores que performaram assim, muito, muito, muito bem. Sim, e logo após, né, infelizmente, o senhor acabou o seu contrato com o Ceará. E você foi para o Bahia. Mas antes de você ir para o Bahia, algum clube do Nordeste, sem ser o Bahia, conversou com o senhor? Não, eu não tive conversa com nenhum outro clube sem ser o Bahia. Né? Que eu saí do Ceará finalzinho de outubro, começo de novembro, né? E comecei a conversa com o Bahia, até porque tinha eleição no Bahia e o presidente, o Marcelo, quando pensou no meu nome, a eleição seria em dezembro. E a gente tinha uma conversa paralela através dos meus empresários, que na época era o Raudinei, e dizia, precisamos esperar a eleição, mas tem intenção de te contratar. Tá. Comecei em dezembro, acho que foi dia 2, ele foi eleito, e as conversas avançaram. O Bahia foi o único clube assim que eu tive uma conversa concreta. Pode ter tido alguma especulação, até pelo trabalho que a gente tinha feito em 14 no Ceará, 13 e 14. Foi um trabalho realmente significativo, relevante, né, e acabou chamando muita atenção dos clubes do Nordeste. Mas a conversa concreta foi com o Bahia, e foi assim que seguiu e acabamos fechando para a temporada de 15. E aí, quando você fechou com o Bahia, até o Marcelo Santana, que era o presidente do clube, falou que uma das metas era ganhar o título baiano, né? E isso. Mudar também a postura do time. Ele queria uma equipe mais ofensiva. E ele via em você essa característica. E como foi você chegar a mais uma final da Copa do Nordeste e você vencer o título baiano? Isso para a sua passagem no Bahia. A chegada do Bahia foi uma chegada assim, diferente do que foi no Ceará, porque o Bahia estava num processo de reconstrução. O Bahia tinha caído da Série A para a Série B. O Bahia tinha apenas 6 meses de receita para poder pagar o seu elenco, né? E isso foi uma conversa que nós tivemos com o presidente. O presidente foi muito transparente. Falou, Sérgio, nós precisamos vender um jogador no meio do ano para a gente poder ter nossa receita tranquila para o resto da temporada. Até lá a gente tem como respirar. Vão sair alguns jogadores que têm um salário mais elevado e a gente vai diminuir a folha, né? Mas a gente só tem receita até o meio do ano e a gente precisaria vender algum atleta no meio do ano, então a gente precisa olhar para a base. É importante a gente olhar para a base
para que a gente possa fazer com que a gente tenha aí um ativo que possa sair. A gente tinha, na virada de 14 para 15, 2 jogadores que já estavam no profissional, que era o Rômulo e o Bruno Paulista. Então, esses daí eram as meninas dos olhos para que fosse vendido no meio do ano. Só que o presidente falou, pô, Sérgio, mas nós vamos ter que desfazer de alguns jogadores, vamos ter que usar a base. Mas não, presidente, não tem problema nenhum. A gente faz, aí pega alguns meninos, a base do Bahia sempre foi muito forte, e a gente vai trabalhar. Aí eu falo, o que eu quero de você, o que eu estou te contratando, é porque o que eu quero que você faça no Bahia, é o que você fez no Ceará. O Bahia precisa ser um time propositivo, o Bahia precisa chegar nas competições. Fazia um tempo que o Bahia não passava da primeira fase na Copa do Nordeste. Né? Ele falou, não, nós precisamos andar na Copa do Nordeste e a gente tem que, né, chegar no Campeonato Baiano, para a gente poder ter tranquilidade também para desenvolver o trabalho na Série B. Pois bem, começamos todo o trabalho, uma conversa muito séria com o Chiesa estava querendo sair, eu conversei com o Chiesa, eu e o Alexandre Faria, conversamos com o Chiesa, convencemos o Chiesa a ficar. Conversamos com o Tite ficou. A gente tinha o Max Biancucci e o Pitoni. O torcedor não podia nem ver o Pitoni, porque o Pitoni jogava numa posição completamente fora daquilo que ele tinha como característica. Jogava como extremo do lado direito, do lado esquerdo, para se fechar por dentro, fechar meio campo. Conversamos com o Pitoni se prontificou a ficar, conversei de uma conversa séria com o Max, que o Max jogava como extremo do lado direito e eu quis trazer o Max na função que fazia o Lulinha no Ceará. Eu jogava no Los Angeles, ele seria um terceiro atacante, mas por dentro, por trás dos 2 atacantes. Conversei com ele falou, pô, professor, mas será que eu... Falei, claro, Max, você dá para, vamos treinar que dá para fazer, mas você está afim de ficar? Não, eu vou ficar. Aí convencemos o Max, o Lomba estava na época, o Lomba tinha uma situação para a Ponte e acabou indo, não conseguimos convencer o Lomba a ficar, e o Lomba acabou saindo. Na saída do Lomba, nós tínhamos um goleiro que era sub-20, que jogava a Taça São Paulo, que é o Jean hoje, que jogou no São Paulo, estava no Atlético, hoje está no Cerro Porteño. E jogando Taça São Paulo em Bauru, eu assisti na Taça pela televisão, conversando com o Denis. Eu tinha 2 goleiros, o Douglas Pires e o Omar. Todo mundo apostava muito no Omar, que era o reserva imediato do Lomba. Né? E assim, nos treinamentos, eu vendo o Omar, conversando com o treinador de goleiro, eu achei o Omar muito introvertido para goleiro. Né? Apesar de ele ser um bom goleiro, mas ele estava muito introvertido. Talvez a responsabilidade de ser titular pesou um pouquinho para ele naquele momento. E aí é questão de experiência, né, Pedro? Eu tive uma experiência no Atlético Paranaense, que eu tinha o Neto, goleiro, e tinha o João Carlos, que era outro goleiro que jogou no CSA, jogou no CRB. E sempre que o Neto ia para a seleção, o João jogava. Quando o Neto foi vendido, vamos efetivar o João sentiu demais. Então eu trago uma experiência de 2010 para o Bahia 2015. E eu percebi isso no Omar, né? E quando eu falei para o meu diretor, que na época era o supervisor, que era o Éder, ele trabalhou muito com a base, eu falei para ele, Éder, nós vamos trazer o Jean, ele vai vir da Taça, e ele vai ser incorporado no elenco profissional, porque eu tenho ideia de fazer dele titular. Os caras olharam para mim assim, pô, mas o moleque jogou a Taça. Eu falei, não, mas o que eu vi do jogo, e conversando com o Ricardo, que na época era o treinador de goleiro, eu acho que ele tem um perfil melhor, porque o Douglas estava meio pesado, eu não ia usar o Douglas, tivemos que fazer todo um trabalho para emagrecer o Douglas. E o Omar, eu estava sentindo essa insegurança por ele ter assumido a titularidade. E foi quando o Jean voltou, nós fazendo um jogo de Copa do Nordeste contra o Globo, o Omar machucou, eu botei o Jean não saiu mais, e se tornou o Jean, que hoje foi para a seleção, foi para o Mundial. Então nós começamos já a ter um ativo do Bahia, né, dentro da proposta do presidente. Nós contratamos o Chicão para o setor defensivo, jogou com o Tite, o Chicão era um jogador de muita qualidade, mas dentro da que a gente queria, que era um time propositivo e marcar alto, o Chicão ia ter que correr para trás, o Chicão ia ter um pouco mais de dificuldade, porque ele costumou no Corinthians a sempre marcar baixo, mais jogo posicional, e então ele teve mais dificuldade, eu tive que tirar o Chicão e botar o Robson, que era um menino da base também, zagueiro, e a gente manteve o Robson e o Tite,
Foi isso que foi o setor defensivo. Do lado direito a gente tinha o Railan, que hoje está comigo aqui no Juventus. O Railan machucou, contratamos o Tony. E do lado esquerdo a gente teve que rodar a lateral esquerda, jogou vários meninos, porque a gente não tinha, e a gente não ia contratar, a gente tinha o Avni lá, que era um jogador que tinha muita história dentro do Bahia, mas estava num processo de recuperação por uma lesão, estava há 2 anos. Eu botei o Bruno Paulista no final. Eu botei o Patrick, botei o Carlos, e eu fui rodando aquela lateral esquerda até achar o Bruno Paulista, que era um volante, e botei ele na lateral esquerda. E do meio tinha o Thiago Real, tinha o Yuri, que era outro menino, que eu acabei tirando o Pitone depois na sequência e botando o Yuri, né? Aí eu tinha ali o Souza, que foi uma grata surpresa, o Souza que nós contratamos, fez um campeonato excepcional. E foi assim que nós caminhamos no Campeonato Baiano, em paralelo à Copa do Nordeste. Nós conseguimos a nossa classificação na Copa do Nordeste para a fase final com 2 rodadas de antecedência. Isso já foi algo que o Bahia não passava da primeira fase. E jogando, nós fizemos algumas goleadas no Campeonato Baiano. Eu lembro que nós fizemos 7-1, que era o trio o Léo Gamalho, o Chiesa e o Max Biancucci. E a torcida já intitulou eles de KLB, né? E o time começou a jogar do jeito que realmente o presidente me contratou para isso e do jeito que eu gosto, e o Bahia começou a empolgar. E o torcedor baiano, né, é um torcedor também apaixonado, que algo que eu vejo no Nordeste. A paixão pelo futebol, ela é enorme, né, o torcedor. Então, o que eu penso assim, Pedro, o que eu falei do Ceará, eu penso do Bahia e penso em alguns clubes do Nordeste. Você tem que ter coragem de jogar, porque esse torcedor merece que você tenha um time com coragem de jogar. Você não pode ser um time que, se você se fazer pequeno, não, você tem que botar pressão, porque quem sai daqui do Sul e sobe para o Nordeste, fala, jogar lá não é fácil, e aí você tem que mostrar que não é fácil, independente do adversário. Você pode pegar um adversário mais qualificado, mas se você trabalhar a cabeça dos caras, que você é grande, que você é forte, o torcedor vai e abraça e carrega e traz leva a pressão para o adversário. E o torcedor do Bahia entendeu isso também, viu um Bahia insinuante, começaram, e alguns a fazer uma comparação do Bahia de 88, que jogava em qualquer lugar, não tinha medo, né? Eu lembro que muitos torcedores me abordavam na rua, pô, professor, obrigado, você trouxe o nosso Bahia de volta para ser forte, um time que joga sem medo, que o Bahia também, em alguns momentos, jogava com 3 volantes, né? Parece que era uma coisa muito característica do futebol nordestino, que a gente tinha que se fechar para depois, hoje a gente usa o termo de jogar por uma bola, né? Os times se fechavam e jogavam, e a gente mudou, fomos botar um time que foi para jogar. Conseguimos avançando na Copa do Nordeste e chegamos num jogo memorável, que na minha opinião foi a semifinal contra o Sport, no jogo de Salvador. O jogo lá empatou 0-0 e o jogo da Fonte foi um jogaço, 3-2, o Souza fez 3 gols. Foi um jogo, assim, da Copa do Nordeste, na minha opinião, o grande jogo do Bahia. Nós chegamos à final com o Ceará, a Fonte Nova lotada, o primeiro jogo contra o Ceará, um jogão. Nós tivemos a infelicidade do Jean ter falhado no lance do Ricardo, o Ricardinho fez 1-0. E todo mundo apostava que eu ia tirar o Jean do gol, porque ele tinha falhado, era um menino, 19 anos. Eu mantive o Jean, nós fomos para o Castelão. O Jean era o goleiro, nós perdemos o jogo lá de 2-1, mas nós tivemos, eu lembro claramente, outro dia eu estava vendo esse jogo aí, 15 minutos, nós tivemos 2 chances com o Chiesa, uma outra com o Souza, que o Ricardo tirou a bola de dentro do gol. Se a gente faz 1-0, eu sei o tamanho da pressão que ia ser, o que o torcedor ia sentir. Mas ali aconteceu um lance muito legal, Pedro, porque quando eu cheguei no Castelão, o torcedor do Ceará gritou meu nome, aquilo para mim foi uma recompensa, de você reconhecer o trabalho do profissional, apesar de ele estar do outro lado, o reconhecimento por parte do torcedor de tudo aquilo que nós fizemos. E nós fomos para o Castelão, eu como adversário, nós fomos lá para ganhar o jogo. O Bahia foi para ganhar o jogo. Mas o Ceará venceu e acabou levando vantagem nos 2 jogos. Dentro da competição, foi uma competição onde o Bahia fez uma competição mais equilibrada que o Ceará teve que mudar de treinador, saiu, se não me engano, era o Dado e entrou o Silas,
Eu sei que houve uma mudança de treinador, mas a regularidade, o Bahia foi muito mais regular, como foi o Ceará de 14, né, dentro da competição. E a gente acabou não ganhando, e no domingo seguinte a gente tinha a final do Campeonato Baiano. E aí é um fato que eu comento que o torcedor do Bahia estava meio desconfiado, porque a gente tinha perdido o primeiro jogo lá de 3-0, né? E o segundo jogo a gente tinha que, no mínimo, fazer 3 para ir para os pênaltis. Eu lembro que a Fonte Nova devia ter uns 5 mil torcedores, e 5 mil torcedores na Fonte Nova, tudo espalhado, é quase ninguém, né? É pouca gente. E aí, vai 15 minutos de jogo, 3-0 Bahia. Você olha assim, daqui a pouco a Fonte Nova começou a encher, tipo, dos 20 minutos para lá, tinha 25 mil pessoas no estádio. O torcedor do Bahia acabou comparecendo. E a gente fez um jogaço, metemos 6-0 no Vitória da Conquista, com o gol do Bruno Paulista jogando como lateral esquerdo, né? O Souza batia pênalti de forma magistral, mestre na batida de pênalti, né? O Chiesa jogando muito, o Thiago jogando muito, o Pitoni jogando muito, então foi o Max jogando muito, foi um Bahia que o torcedor queria ver, nós fizemos 6-0. Se olhar assim, pô, mas ganhou do Vitória da Conquista de 6, foi muito fácil, Sérgio. Não, o Bahia fez o jogo ficar fácil. Porque o Bahia jogava desta forma, né? O Bahia não estava jogando porque precisava. O Bahia joga desta forma e alcançou o resultado, né? Porque fez o jogo ficar dentro de uma condição mais favorável, porque era um time que tinha uma proposta muito ofensiva e a gente acabou ganhando o título baiano. E chega numa quarta-feira, você perde uma Copa do Nordeste, você é campeão baiano. Então, dentro do planejamento, a gente alcançou o primeiro objetivo, que era chegar na Copa do Nordeste, ser campeão estadual. E o momento seguinte era trabalhar bem na Série B. E foi isso que a gente fez, trabalhando na Série B, sempre brigando, hora no G4, hora quinto colocado. Foi assim que a gente caminhou. Só chegou no meio do ano, vendemos o Bruno Paulista, mais um objetivo alcançado dentro do planejamento. O Bruno foi vendido para o Sporting, então é tranquilidade na receita para o restante do ano. Só que a gente não tinha recurso para contratar jogadores, a gente precisava contratar alguns jogadores para dar um peso na equipe, para dar uma reforçada no elenco, e isso realmente fez falta para que a gente pudesse, né, brigar ali pelo título, pelo acesso. A gente foi caminhando, eu saí do Bahia, o Bahia era quinto colocado da Série B, e eu acabei saindo, faltando, acho que 5 rodadas, eu acabei saindo, e aí repetiu-se a mesma situação de 2014 no Ceará, que eu converso com o Evandro e com o Marcelo até hoje. O Evandro também se arrependeu de ter mudado o comando naquela oportunidade, e o Marcelo, eu converso com ele e falo, pô, Sérgio, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu jamais teria mudado naquele momento, porque eu sei que a gente poderia ter avançado com você no comando. Então, repetiu as duas situações, mas assim, eu sou feliz porque eu consegui implantar aquilo que eu acreditava no futebol, tanto no Ceará quanto no Bahia, e a gente fez dois grandes trabalhos, e te digo aqui que espero voltar ao futebol nordestino, para que a gente possa desenvolver um trabalho semelhante ao que foi feito em Bahia e em Ceará. E você agora falou do seu desejo de voltar ao futebol nordestino. Você voltaria para jogar no rival do Ceará, no Fortaleza? É claro que ficaria assim um tanto, né? Mas eu sou profissional. Né? Eu sou um cara profissional, eu entendo, e o torcedor entende isso também. Porque eu vejo aí que o Marcelo Chamusca trabalhou no Fortaleza e conquistou o acesso com o Ceará, né? Agora, recentemente, o Anderson trabalhou no Ceará e está trabalhando no Fortaleza. Apesar de que eu acho que o carinho do torcedor para comigo é maior, aí eu vou me vangloriar. Eu acho que o carinho do torcedor do Ceará comigo é maior, apesar do Marcelo ter conquistado o acesso, o Chamusca com o Ceará, e o Anderson ter trabalhado no Ceará em um período e ter ido muito bem, né? Mas o carinho do torcedor do Vozão para comigo é muito maior do que com os dois profissionais. Mas eu tenho certeza que o torcedor também entenderia se acontecesse uma proposta e uma aceitação da minha parte para dirigir o rival.
E esse seu pensamento segue também se fosse no Vitória? Sim, sim. Segue, até porque se eu estou falando do Ceará, que é um clube que eu trabalhei quase 2 anos seguidos, depois voltei em 2016, né? No Bahia não poderia ser diferente, né? Eu tenho no Ceará um enorme carinho. Isso daí não dá para esconder, não dá para negar, né? Mas a minha postura profissional, eu sempre vou defender, né, o clube que eu estou, mas nunca vou deixar para trás o sentimento, o carinho que eu tenho, né, para um clube onde eu trabalhei muito tempo e tenho muitos amigos lá e tenho o carinho do torcedor. E você falou do seu elenco no Bahia, que você teve que usar muitos jogadores da base, mas também você recuperou muitos jogadores da má fase. E um deles, você comentou que foi o Tite, o zagueiro, que hoje tem conversas com o Fortaleza. E eu queria que você falasse um pouco para o torcedor do Fortaleza o que esperar desse zagueiro, se ele compor o elenco do Fortaleza, que, pelo visto, está quase certo. O Tite é um grande zagueiro, um zagueiro de qualidade de jogo, que hoje o futebol precisa dessa iniciação da parte defensiva. O Tite tem essa qualidade, é uma pessoa espetacular, né? Ele só agrega no grupo, é um excelente profissional, trabalhador, e é isso tudo que você precisa de um atleta. Como característica de zagueiro, o Tite tem boa bola aérea, né? O Tite não é um zagueiro tão rápido, né? Mas é um zagueiro que se posiciona bem. Né? Se você tiver, né, uma marcação alta, né, você tem que ter ali uma certa cobertura, porque o Tite não é um zagueiro que tem tanta velocidade, mas ele tem uma boa recuperação. Então, de repente, esse é um ponto que hoje você tem que olhar quando você joga com linha alta, porque normalmente os extremos do adversário entram em diagonais e são velozes, o Tite não é um cara tão rápido. Mas se você jogar, né, com uma compactação, ele bem protegido, ele é um zagueiro de muita capacidade de recuperação, de espaço curto, é um zagueiro que a bola aérea dele é muito boa, tanto ofensiva como defensiva, né? É um zagueiro que tem a boa construção, que hoje a gente vê através do Felipe Alves, que o Fortaleza já tem isso por característica, né, do Felipe construir, a bola chegar no zagueiro, o zagueiro Tite tem essa qualidade. Eu acho que eu vejo assim que o Fortaleza está fazendo uma grande contratação de um atleta que está desde 2015 no futebol europeu, né? Então, taticamente, já trabalhava muito. Acredito que esse período também de um trabalho tático muito aguçado, muita disciplina. Então, o Fortaleza está contratando um grande profissional, um grande jogador e principalmente um cara muito homem. E agora, passando um pouco mais do tempo, você até citou já que no ano de 2016 você voltou para o Ceará, correto? Correto. E você não fez uma passagem tão marcante quanto foi aquela sua primeira de 2013, 2014. O que você acha que faltou nessa sua passagem para ser da mesma forma? O tempo mudou, né? A gente chegou no Ceará, numa crise danada. Eu lembro que na minha apresentação que eu tinha um contrato aqui com o São Bernardo, que eu estava na fase final do Campeonato Paulista, eu tive que ir até o Vozão, conversar com o Robson, conversar com os conselheiros. Quando eu lá cheguei, a torcida do Ceará tinha invadido o CT, estava lá que queria conversar com o presidente, né? E eu vi o tamanho da crise que estava vivendo, né, na formação do elenco, naquela oportunidade. O torcedor estava... O Ceará não tinha classificado nem para o estadual, para a fase final do estadual. O torcedor estava muito chateado. E naquele momento, o torcedor queria conversar com o Robson, que acabou indo conversar com o torcedor. Fui eu ali no Alambrado conversar com a chefe da torcida organizada e tal, conversar com os torcedores. E pedir a eles que dessem um tempo para nós trabalharmos, que a gente iria fazer num Ceará muito parecido do que a gente já tinha feito. E foi assim. O torcedor, então tá, não precisamos conversar com o presidente, professor, conversando com você, tá bom, a gente está indo embora agora. E o torcedor entendeu. Eu voltei para São Paulo e a gente voltou. Eu não consegui dirigir o time nenhum jogo da Copa do Nordeste, porque eu estava aqui, né, terminando o meu trabalho com o São Bernardo.
A minha conversa foi muito clara, eu disse que precisaria terminar o trabalho aqui, mas que eles ficassem muito à vontade se não pudesse esperar. Aí, conversando entre nós e com eles, foi dito que ia haver a espera, não, a gente vai aguardar, a gente quer que você venha trabalhar aqui no Vozão de novo. E por isso eu voltei ao Ceará dia 20, se não me engano, que dia 19 eu tinha um jogo e no dia seguinte eu viajei. E foi assim que a gente chegou para começar a reformular o elenco, reformular o time e a maneira de jogar, né? A gente empatou um jogo no PV, que era a Copa do Brasil, e tinha empatado lá com o time do Rio, se não me engano, e empatamos em casa e acabou avançando e pegamos o Botafogo na fase seguinte, Botafogo da Paraíba. Só que ali a gente estava como nosso planejamento era remontar o time para andar na Série B. Então a gente foi para o jogo da Paraíba, nós fomos com um time meio mesclado e acabou que nós perdemos de 3-0 lá. E o jogo da volta ficou 0-0 no PV e a gente foi desclassificado e ficamos focados completamente no Campeonato Brasileiro. E foi aí que a gente foi remontando o time. A gente tinha o Bill, tinha o Rafael Costa, que eram 2 atacantes, aí em algum momento jogou os 2, em outro momento jogava o Bill, o Rafa ficou no banco. A gente trouxe o Wesley de volta, né? E a gente tinha o Felipe Bachola. E a gente conseguiu ali, dando uma cara para o time, o Wesley entrou muito bem, o Felipe foi crescendo, e mais à frente nós trouxemos o Felipe Menezes. E a partir daí a gente passou a jogar com um volante só, e esse único volante era o Richardson. Eu botei o Richardson centralizado, porque o Richardson trabalhava mais como um extremo do lado direito, e eu já conheci o Richardson, porque ele era do Confiança, e o meu compadre era o treinador do Confiança na época, o Betinho. Eu conhecia tanto ele quanto o Everson. Então eu já sabia que o Richardson produzia muito mais centralizado do que jogando pelo lado. E uma conversa que eu tive com o Richardson, falei, meu filho, você vai trabalhar aqui centralizado. E eu tinha o João Marcos ainda, que todo mundo falava que o João não dá mais. O João já... E aí eu olhei pro velhinho e falei, e aí? Professor, o que falam aí é aquele jeito do João mais fechado. Que falam aí, não... Eu falei, não, eu sei. Aí eu recuperei o João, botei o João de primeiro, botei o Richardson de segundo, e depois, em alguns momentos, eu botava só o Richardson. E na chegada do Felipe Menezes, nós trabalhávamos com o Richardson centralizado, Felipe Menezes de um lado, o Bachola do outro aqui por dentro, o Bachola não, pelo lado esquerdo, o Wesley trabalhava pelo lado direito, mas eu trazia o Wesley para dentro. E a gente foi trabalhando, e o Richard falou, pô, mas só tem eu de volante, fica tranquilo, meu filho, que não tem problema nenhum. E foi assim, o time começou a dar liga, cresceu, a gente brigou na parte de cima da tabela, né? A gente foi brigando na parte de cima, o time, se não me engano, nós entramos no G4, acho que em algum momento nós assumimos a liderança da competição, em algum momento nós assumimos a liderança. Assumimos a liderança porque teve uma parada para Olimpíadas, era ano olímpico, né? E a gente, até a parada, o Ceará era líder da competição, né? E a gente foi isso mesmo. O Ceará foi líder da competição e as coisas foram caminhando, o time estava encaixado, a volta depois no retorno, que foi com o jogo com o Paysandu, nós retornamos contra o Paysandu, perdemos de 2-1 lá no Curuzu, e a partir dali os resultados começaram a não aparecer. A gente ficou, se não me engano, 10 jogos sem conquistar uma vitória. Teve empates no meio, teve performances ruins no meio, mas o time voltou a recuperar, voltou a jogar bem, mas a gente não conseguia vencer. E isso foi que atrapalhou o nosso processo, porque a gente não começou, os adversários começaram a somar pontos e a gente deixou de somar. E a gente foi saindo, acabamos saindo do G4, né? Mas aí eu digo que a atitude do Robson, né, que hoje é o presidente, ele me manteve no comando da equipe, quando muitos queriam que eu saísse, né? E é isso que eu gosto da postura do Robson, do presidente. A convicção dele é que fala mais forte. Ele falou, não, o Sérgio vai continuar porque o trabalho é bom. E a gente continuou, conseguimos recuperar, mas no jogo que nós vencemos o Criciúma lá em Criciúma, que o Wesley fez um baita de um gol,
e o Felipe jogando demais. Os dois principais jogadores que articulavam, que criavam, que jogava muito, era o Wesley naquela oportunidade e o Felipe Bachola. Aí o Bill fazendo o gol, o time conseguiu recuperar. Só que nós jogamos lá no final de semana e tínhamos jogos com o Vila em casa. Teve problema de chuva, problema de voo, a gente não conseguiu voltar, ficamos em São Paulo. Pra você ter uma ideia, Pedro, a gente não conseguiu hotel aqui em São Paulo, a gente teve que botar os caras para dormir no motel. Um motel lá perto do aeroporto de Cumbica. E a gente tentou, né, junto com o presidente, para mudasse o jogo do Vila Nova para o domingo, né, e a CBF não aceitou, o jogo foi no sábado. A gente estava destruído. Nós saímos de Criciúma, fomos a Floripa, ficamos 3 horas dentro do avião, chegamos a São Paulo, não perdeu o voo para Fortaleza, teve que dormir, não tinha hotel, tivemos que dormir, botar os caras para dormir num motel fuleira do caramba lá, né? E a gente tentou mudar o jogo do Vila, porque ganha o jogo do Vila, você estava vivo ainda dentro da competição. E a gente acabou perdendo do Vila em casa de 3-2. E a gente foi, acho que, para o jogo do Vasco, se não me engano, ou a gente ia mais um jogo com o Paraná, não me recordo. Eu sei que nós fomos para o jogo do Vasco sem chance nenhuma, mas o jogo do Vasco era para ir lá para decidir com o Vasco a vaga, e a gente acabou não tendo mais nenhuma chance. Então, foi um ano 16 de recuperação do elenco, um elenco que teve que mudar, e você sabe que mudar o elenco no meio de uma competição é complicado, mas assim, a gente conseguiu botar um comportamento na equipe, o qual eu entendo que é o ideal. Foi desta forma que a gente trabalhou em 16 e o acesso não veio mais uma vez, porque a gente, em algum momento, não tivemos uma boa performance e acabou nos tirando aí da zona de classificação e que nos permitia brigar pelo acesso. E nessas suas 2 passagens, né, uma pelo Bahia e uma pelo Ceará, você chegou à marca de 100 gols por cada um. Você esperava chegar a essa marca quando você começou em cada um dos times? É claro que quando você começa um trabalho, você tem o desejo de que as coisas caminhem da forma que você pensa. Ou seja, se você é um time propositivo, você vai ter um número elevado de gols. Evidente que chegar a essa marca de 100 gols, eu não imaginava, mas quando as coisas vão acontecendo, você mete goleada de 5, de 4, aí você vai brincando com os caras, quem vai fazer gol, vai estimulando, instigando. E eu fiquei muito feliz de chegar em junho, julho, com o Bahia e com o Ceará sendo o melhor ataque do Brasil. Então, isso não é para qualquer um, nós estamos num país onde tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, times, né, com poder de fogo muito maior, e você conseguir ser o melhor ataque do Brasil 2 anos seguidos até o meados do ano, isso mostra o quão você é propositivo, o quão você tem o desejo e a ambição do gol. E foi assim que foi o Ceará de 14, que foi o Bahia de 15, né? Mostra realmente, é uma marca significativa. Eu lembro que quando eu estava no Palmeiras em 96, o Palmeiras atingiu essa marca de 100 gols em maio. E a gente, em junho, atingimos essa marca de 100 gols no Bahia. Então, é um número bem significativo, é algo que eu guardo com muito carinho, porque foi como eu disse no início da nossa conversa, o Ceará de 14, ele ficou muito próximo daquilo que eu entendo de comportamento de time, e os números não negam. Não negam, exatamente. E eu queria que você fizesse uma comparação do Bahia que você treinou, do Ceará que você treinou, com o Bahia de hoje e com o Ceará de hoje. O senhor acha que mudou muita coisa? Na forma de jogar, não na questão estrutural, mas na forma de jogar mesmo. Vamos por partes. O Ceará mudou. O Ceará hoje é um time, se nós falarmos de peças individuais, eles têm algumas peças interessantes, mas o comportamento do Ceará que eu acompanho o Ceará, vejo Copa do Nordeste, o Ceará é um time mais reativo, né? O Ceará é um time que rouba essa bola e sai em velocidade, então é um comportamento completamente diferente do estilo do Ceará de 14, né? E aí eu não digo para você, foi como nós falamos no início, não tem certo nem errado, tem a maneira de se jogar,
né? A maneira que gosta de jogar é a qual a gente já vem falando. O Ceará hoje tem 2 jogadores, o Mendonça, que é um jogador espetacular, é um jogador que trabalha com muita velocidade pelo lado esquerdo e sabe fazer gol. Trouxe o Lima de volta, que é outro jogador também que dá uma boa mobilidade naquele lado direito. Renovou o contrato com o Vina, que é um jogador que fez uma campanha excepcional ano passado, que eu entendo que vai ser muito cobrado esse ano, e aí o torcedor tem que entender que o Vina vem fazendo um bom papel mesmo agora, nesse ano. Eu vi o jogo contra o Sport no final de semana, eu acho que ele jogou bem, muita gente acha que ele não jogou tão bem assim, né? Eu acho que a Propol contratou o Messias, você vê, tem 2 torres no setor defensivo, o Luiz Otávio e o Messias, que dá sustentação. Perdeu o Samuel, mas tem o Gabriel Dias, né? Do lado esquerdo está o Pacheco, que é um jogador regular demais, né? E no setor de meio ali tem opções. Agora está o William Oliveira, está o Charles, mas tem opções, tem o Nerese, né? O Narese. Tem o Narese que pode entrar. Então, assim, você vê um Ceará que tem peças importantes, mas a maneira de jogar é completamente diferente, né? O Ceará hoje é um time que baixa suas linhas e sai em velocidade. Essa é a característica do Ceará, né? Agora, no Bahia, o Bahia, com a mudança de treinadores, ele acabou que não teve uma cara, né? O Bahia teve o Roger, teve o Mano o ano passado, na temporada passada. E aí depois o Dado voltou e agora o Dado tá dirigindo a equipe. Então, quando você não tem continuidade para você fazer um comparativo, é meio complicado, né, Pedro? Porque você teve um treinador que era o Roger, que tinha um modelo, aí você vai para o Mano, que tem outro modelo, e você vai para o Dado, que tem outro modelo. Então, assim, e te digo assim, nenhum dos modelos é o mesmo que nós, né? Nenhum dos modelos é de forma propositiva, de marcar lá em cima, de trabalhar com velocidade, nenhum dos modelos é igual ao nosso. Então, não dá para fazer uma comparação. A comparação é que o Bahia de 15 é completamente diferente do Bahia dos 3 treinadores que estavam à frente do Bahia na temporada passada. E desses 2 clubes, qual você mais se encaixaria agora? Não, é uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Mas assim, eu vejo que o Ceará tem jogadores com característica que eu gosto. O Ceará, jogadores que podem trabalhar dentro do campo ofensivo, pode incomodar, você pode variar situações dentro do jogo, você pode baixar e sair em velocidade, você pode pressionar alto, né? São jogadores que realmente vão muito de encontro com aquilo que eu penso de futebol. Dentro do Bahia, eu acho que o Bahia não tem um elenco ruim, não. Eu acho que o Bahia tem um bom elenco, né? Você vê o Gilberto, que é um primor de jogador, né? É um jogadorzaço. Você vê o Rodriguinho, que é um jogador que faz a bola andar, né? Gosto muito do Gregor, o Gregor não está agora, mas eu gostava muito do Gregor, o volante que estava, né? O Nino do lado é um lateral que eu gosto, que apoia bastante, né? Você tem jogadores para o modelo, para aquilo que eu quero, mas assim, eu acredito que o Ceará é o time que com as peças que tem, né? Assim, a gente pode encaixar muito mais rápido, vamos dizer assim, que o Bahia daria para encaixar, mas eu acho que o Ceará encaixaria muito mais rápido dentro daquilo que eu penso de futebol. E agora, em 2019, você teve uma curta passagem pelo ABC. Como foi essa passagem por lá? A passagem no ABC, ela não foi uma passagem onde encontrei um elenco que realmente não tinha as características daquilo que eu gosto de trabalho, né? Claro que eu não posso generalizar assim, eu posso pincelar um ou outro jogador, mas o elenco do ABC não era um elenco, né, propenso a trabalhar como eu gosto que trabalha, né? Eu sou um cara que exige, sou um cara que trabalha com muita seriedade, e esse elenco do ABC, infelizmente, o torcedor do ABC que é apaixonado, como é um torcedor nordestino, esse elenco do ABC, ele deixou muito a desejar, né, dentro da minha visão, né? Infelizmente, as coisas caminharam muito rápido, mas porque não teve empatia no trabalho. Quando não tem empatia no trabalho, então é melhor você sair, né? E foi isso que aconteceu.
Então, a gente chegou aqui ao nosso final do nosso bate-papo, mas agora eu vou explicar o nosso quadro, que o nome é Peibufo. Bem nordestino mesmo. Mas como a gente falou, a gente vai dar nomes para você e você vai falar a primeira palavra que vir na sua cabeça, certo? Legal, legal. Vamos Combinado? lá. Vamos Então lá. vamos lá, vou começar. Magno Alves. Monstro. Chiesa. Fera. Robinson de Castro. Cara, o Robson, só resumir em uma palavra, o Robson. Pode ser até duas, vai, vou abrir essa exceção. Grande pessoa. Grande pessoa. Pronto. ABC Frustração. e Marcelo Santana. Inovador. Que é isso. Boa. Então, acho que chegamos aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, professor Sérgio. Acho que foi um papo muito bom, que agregou muito para a gente, acho que para quem vai assistir também. Por favor, se eu quiser se despedir. Eu agradeço o convite, desejo sucesso para vocês. Falar com o povo nordestino, em especial de Ceará e de Bahia, para mim realmente é algo de muita satisfação, porque no período que eu estive nessas duas agremiações, eu fui muito feliz, fui muito acariciado por parte dos torcedores, em especial do Ceará, fui muito acariciado. E isso, e ser lembrado, porque você está me chamando a participar do seu programa, é porque a gente deixou um legado especial na região do Nordeste. E isso é muito gratificante para o profissional. Obrigado pela oportunidade de poder falar com esse povo. Sucesso para vocês. E se Deus quiser, em algum momento a gente voltará ao futebol do Nordeste, para que a gente possa fazer um grande trabalho e dar continuidade a essa história, a essa ligação que eu tenho com o povo nordestino. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor. Então a gente deseja também para você muito sucesso na Juventus, que você seja muito feliz por aí também, mas a gente te aguarda aqui no Nordeste. Se Deus quiser, estaremos de volta. Tá bom? Então, pedir para a galera se inscrever no canal, curtir, compartilhar com todo mundo aí o vídeo. E é isso, professor. Muito obrigado novamente. Chegamos ao fim desse nosso primeiro programa de muitos aí que virão. E espero contar com o senhor mais futuramente também. Não, pode contar comigo. Posso deixar minha rede social aí? Pode, óbvio, com certeza. @oficial Sérgio Soares. Acompanha lá no Instagram, lá tem muita coisa bacana falando do dia a dia e alguns depoimentos de vários jogadores que trabalharam conosco, em especial aí no Bahia e no Ceará. Pedrão, obrigado, meu amigo. Obrigado, professor Sérgio. É isso.